Governo Federal, Ministério da Cultura, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Paulo Gustavo, apresentam Cumani e o Despertar do Obá. Que é isso? Acho que não deve entrar mais ninguém. E aí, como somos 5 pessoas só, eu vou me apresentar e eu queria que vocês se apresentassem também, sabe? Então, meu nome é Júnior Nascimento, eu tenho 27 anos. De profissão, eu sou professor de teatro e ator, e me considero um multiartista porque eu passeio entre outras linguagens também, inclusive a linguagem dos, das HQs, das histórias em quadrinhos, do mangá, e inicialmente por curtir essas mídias enquanto leitura, né? E por ser, acho que todo mundo ter sido fisgado na infância pelos animes. E, e agora tô nessa de desenvolver esse projeto da minha própria HQ, depois de algum tempinho estudando, assim. E aí surgiu esse edital e entrei nesse edital dentro para colocar ela para frente. Vou falar também um pouco do que esperar assim, do dia. Eu gosto muito de trabalhar a partir da conversa, né? Então, vem daí também um pouco da ideia de como se criar um roteiro a partir disso. Então, essa oficina, eu acredito que ela, por mais que chame oficina, eu acho que ela pode ser vista também como um bate-papo entre pessoas que têm assuntos em comum, assim. Porque eu acho que se vocês vieram fazer essa oficina, é porque vocês têm interesse em roteirização para HQ e por aí vai. Acho que é isso. E nesse momento de falar, queria que vocês se apresentassem também, falassem um pouco de vocês, se vocês já fazem história em quadrinho ou se estão começando. Agora com vocês. Eu sou Léo, me ouvem? Me ouvem? Tá me ouvindo? Tô vendo É... sim. Ok. Agora eu te ouvi. Então, eu sou Léo e sou um curioso. Estou aqui, tô aqui de curioso para saber o que é isso, para e eventualmente, se for minha praia, se for alguma coisa que eu consiga me ajustar, me adaptar, porque eu sou péssimo em desenho, eu não desenho, não consigo fazer. Só o meu desenho de humano é aquela bolinha com 4 tracinhos. Mas eu vejo a possibilidade de usar esse recurso na produção de retiros que eu produzo aqui, de retiros holísticos. E minha companheira é a Cacau, e a ideia seria criar uma personagem Cacau que conversasse com as pessoas sobre terapias holísticas. É isso. Muito obrigado. Vou seguir teus ensinamentos aí. Muito obrigado. Quem vai ser o prazo? E aí, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Eu sou Vitor, sou estudante por enquanto. Assim, em questão de HQs, eu, por enquanto sou só leitor mesmo, mas al- algumas coisas assim podem. Projetos na cabeça existem, mas por enquanto ainda só na cabeça mesmo. Você desligou seu som.
É bom ter projetos. É, Você tem quantos anos? tem 24. Ah, beleza. Próximo. Oi, eu sou a Lili, eu tô sem câmera, foi mal. Eu tenho 23 anos e eu desenho desde os 10, se eu não me engano. E eu sempre gostei muito de história em quadrinho e uma das minhas profissões do sonho é ser quadrinista, então eu voltei a desenhar depois de muitos anos. Só que eu percebi que o quadrinho é muito mais além do que só fazer uns desenhos, então eu tô estudando bastante sobre o assunto. E aí eu quis vir pro esse workshop para poder aprender um pouco mais, porque eu sou péssima roteirizando. Eu sou ótima tendo ideia, mas na hora de botar, fazer, né, eu acabo me embolando muito. O início é sempre bom, mas o meio que me complica. Aí eu achei que pudesse ser uma boa ideia estar aqui. Beleza. Já conseguiu o microfone, Kaique? Estão conseguindo me ouvir? Tô sim. Bom dia, me chamo Kaique, eu tenho 20 anos e desde pequeno sempre gostei muito de escrever, contar histórias, assim. E aí eu sempre também, eu contava essas histórias desenhando em papel e tal. E depois, aí eu cheguei na adolescência, ali com uns 15 anos mais ou menos, e aí eu comecei a me entrar muito na cultura pop. Comecei a acompanhar coisa de super-herói que sai, comecei a conhecer animes como Naruto, por exemplo, One Piece, e comecei também a ir mais é, por os quadrinhos, né? Quadrinho para o mangá e tal. E eu ficava fascinado como que aquela mesma coisa que a gente via se mexendo nas animações também eram retratados em imagens estáticas, passando a mesma sensação, às vezes até superior do que uma animação. Então sempre fiquei muito cantado assim com o quadrinho. Tem gente que desenha muito bem, cada um tem a sua própria identidade, então tipo assim, uma história ela é contada de vários jeitos, com várias identidades diferentes. Eu sempre achei isso muito legal. E aí eu comecei a querer contar também do meu jeito, do meu ponto de vista, com a minha própria arte, histórias também lúdicas. Eu sempre gostei desse tema, de tratar temas reais de uma forma lúdica, como, sei lá, em várias histórias tem. E eu estou escrevendo e fazendo, né? Que eu escrevo, desenho um quadrinho que eu estou publicando lá na Fliptro. Eu estou fazendo o último capítulo, ele tem 10, é uma série de 10 capítulos, estou finalizando. Mas também é o meu primeiro quadrinho, então eu comecei a fazer ele, se eu não me engano, foi em 2020, que foi na pandemia. E estou finalizando agora. Então, tipo assim, só nesse processo de estar fazendo, pondo em prática ali na hora, eu já percebo que eu aprendi muita coisa só de estar ali produzindo. Tanto a arte evolui, o modo de contar a história, porque o final da história que eu estou fazendo agora eu já tinha planejado lá em 2019, lá em 2020. Só que minha visão mudou, porque eu também cresci, fui tendo outras vivências e a minha visão foi mudando e a minha história foi me acompanhando com essas mudanças. Então, hoje, por mais que tenha ali a mesma ideia, é um pouco diferente porque eu amadureci. Então, eu sempre gostei muito nisso em obras em gerais. E com quadrinho mais ainda, que eu acho muito legal, uma imagem estática, ter mil e um significados, contando histórias e tal, acho muito legal. Aí é isso, eu tô produzindo esse quadrinho, que eu tô finalizando, é de ficção, fantasia, tem coisa ali de super-herói, tem muito elemento ali de Naruto, de anime, de super tudo misturado ali, tudo que eu gosto. Fiz ali nessa história. E também já escrevi um livro também. Tudo de forma independente, tudo com o recurso que tem em casa, abrindo o Word, escrevendo. E é isso. É isso que eu fiz até agora e isso sou eu.
Só faltou passar o nome da história. Ah, tá. O quadrinho, ele se chama Galactic Battle, o Ataque Universal. Tá disponível na Fliptro, é de graça lá, é uma plataforma que publica quadrinhos independentes lá. É brasileira também, a Fliptro, muito importante. Eu, como comecei a publicar, eu começava pela Webtoon, porque todo mundo falava, é o maior e tal. Aí eu descobri a Fliptro, que era brasileira. Eu fui de preferência para Fliptro, deixei a Webtoon me lá de lado, quando eu acabava o upar lá as coisas. Mas na Fliptro que sai os capítulos certinhos, os protetores Soros e os protetores Latos, e tal. E agora vai ter a Bienal em São Paulo, aí eu tô me planejando e já fazendo a versão impressa já, que tem a Wiclap e tal, aí eu tô correndo atrás, né, e tal. Aí é isso, é dividir o tempo, porque eu faço faculdade também, eu trabalho, aí tem a arte, o meu, que é produzir essas histórias, aí é sempre uma correria, mas aos poucos vai dando certo. Aos poucos vai dando certo, mas é isso daí. Esse é o nosso dilema. Tem que trabalhar em outras coisas e produzir quando a gente tem tempo, assim. É muito interessante, bem diverso, assim, os caminhos. Eu me identifico muito com o que ele falou, porque eu tinha mais, né, agora, mas essa dificuldade do meio da história, porque normalmente a gente pensa no final, no começo, o final a gente já tem aquela coisa épica e o meio fica ali naquele limbo do que fazer, né? E, e aí já entrando dentro do assunto, a gente fala muito sobre narrativa quando a gente começa a pensar sobre o caminho que a gente vai fazer, tipo, do começo ao meio, ao fim da história, ou até o que vem antes do começo da sua história, né? Porque é pensar que esse universo está mostrando, ele é uma parte de um mundo. Independente se você vai fazer um one shot, ou você vai fazer uma história de mais capítulos, uma série ou episódicas, sempre entendendo que aquilo tem um ponto de partida que vem que antes vem um outro ponto de partida. É, com isso aqui no Ocidente, a gente tem a famosa jornada do herói. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre esse livro ou sobre esse conceito, assim. Podem falar também, gente. Podem interagir. Eu espero todo mundo interagindo. Que eu tenho pavor de falar sozinho. É, eu vou tentar compartilhar aqui com vocês uma telinha, porque, porque essa oficina, aí eu vou falando assim, já para presencial, porque porque como eu sou ator, né? Então tinha coisa de entender. Passa pro papel direitinho, gente. É porque eu não estou me ouvindo. Então, se acaso der uma travada ou parar, vocês me avisam que não tá, que não tá indo, não. Mas, enfim, é, eu vou pegar a imagem mais